Boa tarde, pessoal. Meu nome é Adriele Amboni. Eu sou formada em Ciências Biológicas, Meio Ambiente e Biodiversidade pela Universidade da região de Joinville e hoje eu vim apresentar meu trabalho de conclusão de curso para vocês. Ele é intitulado como Plasticidade Fenotípica de Schwartz brasiliensis, co-ocorrente em duas formações de restinga da planície costeira do Nordeste catarinense. Ele teve a orientação do professor Dr. João Carlos Ferreira de Mello Júnior e a colaboração da doutora Patrícia Sofiati. Bom, a plasticidade fenotípica ela é a habilidade que a planta possui de alterar a sua estrutura morfoanatômica ou fisiológica para se adaptar às diferentes condições do ambiente que são impostas a ela. A restinga ela é um ambiente conhecido como uma região edáfica, principalmente por ser influenciado por fortes ventos, baixos níveis de fertilidade do solo, baixa disponibilidade de água e elevado grau de salinidade. Então ele acaba propiciando essas adaptações na planta. Ele também é disposto em um gradiente com várias formações e então ele possui um conjunto de espécies exclusivas para cada formação. Mas isso não significa que essas espécies podem co-ocorrer entre essas formações. A espécie Schwartz brasiliensis, ela era denominada como Norantheia brasiliensis. Ela é conhecida como nome vulgar de cachimbinho ou agarrapé. Ela apresenta hábitos arbustivos, de epífita, de arvoreta ou arbóreo. Ela é uma planta rupícola ou terrestre. E por possuir um néctar azul, ele é um grande atrativo para a avifauna, sendo um recurso alimentar para as espécies da fauna da restinga. O objetivo do meu trabalho foi caracterizar as respostas morfoanatômicas entre populações de Schwartz em duas formações de restinga do Parque Acaraí, sob diferentes condições de solo, água e luz. A área de estudo do trabalho foi realizado no estado de Santa Catarina, no município de São Francisco do Sul, numa área de proteção integral, denominada como Parque Estadual do Acaraí. Então, como havia falado, a restinga é disposta em um mosaico. Então, o estudo ele foi realizado entre a restinga arbustiva e a restinga arbustiva arbórea. A espécie também ela foi escolhida porque ela está entre as 5 espécies com maior grau de importância na estrutura das comunidades do parque. E também porque ela possui uma frequência de espécimes satisfatória para a composição do grupo amostral. Referente à seleção, coleta e processamento do material, foram selecionados 10 indivíduos de cada formação, de forma aleatória. Foram coletadas principalmente folhas deles para obter a parte da morfologia foliar. Então essas folhas elas foram secas, elas foram pesadas através da balança analítica. Para a arquitetura foram tiradas medidas do diâmetro do caule e a altura da planta. Para a anatomia também foram feitos cortes e passaram pelos processos para a produção de lâmina e também foram emblocadas para poder ser feito o corte através do micrótomo. Para as variáveis ambientais foram feitas coleta de solo, na base de cada indivíduo, no qual uma porção foi para análise nutricional no laboratório da EPAGRE e a outra porção foi feita no nosso próprio laboratório para obter os dados da umidade gravimétrica. Também foram feitas medidas da serrapilheira e da radiação através do luxímetro. Para o tratamento estatístico, foram feitas médias e desvio padrão, índice de plasticidade fenotípica, análise de componente principal e correlação de Pearson, ambos em ambiente R. Referente à análise do componente principal, os 3 eixos juntos eles justificaram 61% da variância entre os dados, sendo o eixo 1 a massa fresca foliar, a área foliar e a suculência, o eixo 2 relacionado aos atributos de espessura do limbo e do parênquima lacunoso, e o eixo 3 a área específica foliar e a espessura do parênquima lacunoso. O eixo 3 foi o eixo mais representativo e conseguiu justificar a variância entre os dados, e representar através do gráfico a distância entre as duas populações.
Para o índice de plasticidade fenotípica, a maioria dos atributos não teve muita relevância, sendo o único mais relevante o atributo de altura. Os elementos que caracterizam a restinga eles estão mais relacionados às características pedológicas, que são essas: o solo arenoso, a acidez elevada, o alto teor de alumínio, a baixa capacidade de retenção de nutrientes e o regime sazonal de inundação. Então, para a restinga arbustiva, a capacidade de troca catiônica ela se apresentou baixa em comparação com a arbustiva arbórea, e ela apresenta valores mais altos de acidez potencial, que é o hidrogênio mais alumínio, e então ela demonstra que a sua capacidade de troca catiônica ela está ocupada com esses cátions que podem ser potencialmente tóxicos, então o solo dela é mais edáfico. Já para a restinga arbustiva arbórea, a capacidade de troca catiônica foi maior e são representadas pelos valores de potássio, cálcio e magnésio. Então, se ela está ocupada com esses cátions que são essenciais, o solo dela acaba se tornando mais fértil. A luz também, ela é um dos principais fatores que desencadeiam aclimatações das plantas, principalmente em relação às alterações morfoanatômicas foliares. Então, apesar de ser um fator essencial, necessário para o desenvolvimento das plantas e para a fotossíntese, ele também pode ser prejudicial se ele tiver em maior ou menor intensidade. O potássio também teve um alto valor para a restinga arbustiva arbórea, e ele é um elemento muito importante para o desenvolvimento das espécies na restinga, porque ele atenua o efeito adverso da alta salinidade, por meio da redução das taxas de transporte de sódio no xilema. Em ambas as formações, registrou-se maior desenvolvimento do parênquima lacunoso em detrimento do palissádico, com razão de aproximadamente de 3:1. Esse resultado ele não é muito esperado para as folhas que se desenvolvem sobre alta luminosidade, como é o caso da restinga arbustiva, mas ele pode ser justificado como ajuste anatômico relacionado ao aquecimento da folha como resultado da radiação incidente. Então, ele também ele apresentou maior número de estratos no mesofilo, e isso aumenta o espaço intracelular. Isso atenua o efeito da temperatura foliar, preservando os fotossistemas, então é justificado. E também ele pode aumentar o ganho do carbono foliar à medida que ele se intensifica a difusão da radiação solar no mesofilo. Já para a restinga arbustiva arbórea, esse resultado é esperado porque normalmente esse tecido ele melhor otimiza a luz difusa, que normalmente é apresentada na restinga arbustiva arbórea, porque a copa das árvores vizinhas ela causa sombreamento sobre as outras espécies. A área foliar específica também foi um atributo muito importante que teve diferença para as duas formações. Ela apresentou maior valor para a restinga arbustiva arbórea, e normalmente ela pode estar relacionada com o tipo de investimento que a planta pode fazer, sendo ela em tecido estrutural ou em tecido fotossintético. Então, quanto maior o valor da área específica foliar, maior o investimento nos tecidos fotossintéticos. E isso pode ser justificável porque, como o ambiente da restinga arbórea é mais sombreado, as plantas elas procuram investir para aumentar a sua altura, a sua área específica foliar, para obter maior interceptação de luz por grama de folha. Então, ela é uma folha menos densa. Já para a restinga arbustiva, ela sofre mais com o estresse hídrico, que é causado normalmente por curtos períodos de precipitação, baixa capacidade de retenção de água pelo substrato, altas temperaturas no solo e altas taxas de evapotranspiração causadas pelo vento. Então, as suas folhas elas são mais espessas em função do maior desenvolvimento da epiderme em ambas as superfícies, o que reflete uma estratégia de retenção de água. Então, com isso a gente consegue visualizar que os indivíduos da restinga arbustiva arbórea eles adotam uma estratégia aquisitiva, e isso pode ser evidenciado através dos atributos de altura e diâmetro do caule que foram maiores para a restinga arbustiva arbórea,
Já os indivíduos da restinga arbustiva possuem uma estratégia conservativa, principalmente por causa dos níveis de nutrientes do solo ser baixa e também a disponibilidade hídrica e também por sofrer mais com a radiação solar. Então eles possuem uma folha mais fibrosa para ser mais resistentes a esses intempéries. A altura foi um dos atributos que teve maior índice como resultado da plasticidade fenotípica, e ela mostra o investimento que a planta teve. Então, para a restinga arbustiva arbórea, ela investiu mais em altura, e isso pode estar relacionado ao maior ou menor grau de alocação de recursos, à sua conservação em biomassa. E também porque, por ela estar em ambiente mais sombreado, ela pode aumentar sua altura para ampliar a superfície de contato com a radiação luminosa. Como a altura foi o único atributo que teve um resultado estatístico significativo, a gente pode definir que os indivíduos de Schwartz brasiliense possuem plasticidade modularizada, no qual ele vai estar mobilizando apenas um órgão para estar respondendo àquela condição limitante que foi imposta a ele. Apesar do baixo potencial plástico, possivelmente provocado pelo efeito da microescala espacial que determina a distribuição da espécie na restinga do parque, as populações apresentam ajustes estruturais que respondem às diferenças nutricionais de água e regime lumínico da restinga, sendo a população de Schwartz brasiliense sobre restinga arbustiva mais xeromórfica quando comparada àquela sobre restinga arbustiva arbórea. Muito obrigada, pessoal. Meus agradecimentos à Univille e ao Laboratório de Anatomia e Morfologia da Univille também.